Boa noite, irmãos. Eu vou falar de novo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Queridos, abra comigo a palavra de Deus, 1 Coríntios. Quero tratar com os irmãos, por alguns minutos, sobre... Na verdade, ontem eu falei que eu queria falar um pouco sobre oração, mas eu sinto a necessidade de continuar falando sobre maturidade. 1 Coríntios, capítulo 13. Queria que todos abrissem, por favor. Leia comigo cuidadosamente o versículo 11. Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos ler junto? Eu leio e você repete. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu amadureci, quando eu cheguei a ser homem, quando eu entrei na maturidade, eu desisti das coisas próprias de menino. Amém? Esse talvez seja o assunto que eu mais prego hoje, irmão. Maturidade. Escute, essa palavra maturidade, ela não tem a sua origem nos originais da Bíblia. Ela não, a sua raiz não é o hebraico, nem o aramaico, nem o grego. Essa palavra tem a sua raiz no latim. Maturidade significa aquilo que chega rápido, ou aquilo que chega cedo, mas também aquilo que chega a seu tempo. Diga comigo, maturidade é aquilo que chega ao seu tempo. Amém? Eu particularmente creio, irmãos, que a igreja cristã brasileira, ela já ouviu de tudo. Não tem nenhum assunto que você pregue na igreja que as pessoas não saibam. Você já percebeu isso? Tudo que você vai pregar não é mais novidade para os cristãos. Eles já ouviram. Mas por que a igreja ainda é tão imatura? Por que a igreja ainda está sendo assolada pelos falsos profetas? Por que os homens estão se aproveitando tanto ainda da igreja, se a igreja já ouviu de tudo? Porque os cristãos brasileiros, irmãos, têm algo lamentável. Eles são bons ouvidores. Isso não é privilégio só aqui do Rio de Janeiro, não. Isso é no Brasil inteiro. Eles são bons ouvidores e são péssimos praticantes. São bons para ouvir. A igreja brasileira é boa para ouvir. Eu tenho vídeo meu que eu coloco na internet, irmãos. Em uma semana eu chego lá, tem quase 500 pessoas que assistiram. Eu tenho vídeo que em um mês tem 1000 e tantas pessoas que assistiram. Então as pessoas são boas para ouvir, mas elas são lentas em praticar. A maturidade não está no ouvir, a maturidade está na prática. Amém? Amém? Paulo diz que quando eu era menino, tem a fase de menino, não é errado, tem o tempo em que você é criança, tem o tempo em que você é menino, isso é normal, né? O que é errado é você permanecer como menino. O que é errado é você não desenvolver. O que é errado é você não crescer. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Quando eu cheguei a ser grande, quando eu alcancei a maturidade, eu abandonei as coisas próprias de menino. Diga para o seu irmão, fala, chegou a hora de você jogar uma madeira fora. A igreja precisa amadurecer, irmãos. Nós vamos entrar num período muito difícil da história. Escute o que eu vou te dizer. Se você pegar a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, e você anotar todos os textos que a Bíblia fala sobre os últimos dias, você vai descobrir, irmãos, que os últimos dias não será um mar de rosas. Paulo diz que os últimos dias são dias difíceis. Jesus diz que os últimos dias muitos falsos profetas estariam no nosso meio. Então são dias difíceis. A igreja precisa amadurecer.
Porque você engana facilmente uma criança, mas você não engana uma pessoa madura. Não é? É interessante. Eu estava pregando uma igreja lá em Aparecida, eu ouvi algo que aquilo, o Espírito Santo me ensinou através daquilo. O filho de um irmão lá em Aparecida, o menino já está grande assim. E ele pensa que ele é o Homem-Aranha. Você chega na casa do irmão, o filho dele está assim, abaixa do sofá e ele acha que ele é o Homem-Aranha. Aí no aniversário dele, sabe o que o pai dele fez? O pai dele foi numa loja que vende fantasia e comprou uma roupa de Homem-Aranha para o menino. Ele pensava que ele era o Homem-Aranha. Quando ele vestiu aquela roupa e ficou na frente do espelho, ele teve a certeza. Sabe o que ele fez, irmão? Ele subiu na laje da casa do pai dele, correu na laje, ó. Só que ele não voou, porque nem o Homem-Aranha voa, tudo aquilo é mentira. E o menino bateu no chão, irmãos, levaram o menino para o hospital todo arrebentado. Quando me contaram aquela história, o Espírito Santo veio a mim de geral, assim muitas vezes é a minha igreja. Por ela ser imatura, ela pensa o que ela não é. Paulo diz que nós não podemos pensar além do que convém, mas devemos pensar com moderação, segundo o que nós somos em Deus, segundo a sua maturidade. Né? Quando eu ouvi aquela história, o Espírito Santo falou comigo, olha aí, está vendo? Muitas vezes a minha igreja é assim, gente que é imatura, que pensa como menino, e que age como menino. Você tem que tomar cuidado com o que o menino pensa, com aquilo que o menino fala. A maioria dos cristãos, irmão, quando você vai comungar com ele, preste atenção, a palavra comunhão, e a Bíblia diz que a nossa comunhão, ela em primeiro lugar com o Pai e o Filho, mas a nossa comunhão também é com os irmãos. Você deve comungar com Deus e você deve comungar com os irmãos. Essa palavra comunhão, no original, significa sentar na mesa e comer junto. Se você for aprofundar, comunhão é dar comida e receber comida. Ou seja, quando eu sentar com você para nós termos comunhão, eu devo edificar você com aquilo que o Senhor está ministrando a mim, e você deve ministrar a mim aquilo que o Senhor está ministrando a você. Eu devo te edificar e você me edificar. Mas, queridos, se você senta com a maioria dos cristãos hoje, eles sabem tudo das novelas da Globo. Opa, desculpa, esqueci que você não assiste novela. Ela é Goiás, os crentes assistem. Né? Você senta com eles sabem tudo da Globo. Eles sabem do Campeonato Brasileiro, sabe? Série E, Série A, Série B, né? Tem uns que sabem até da B. Eles sabem de todos os assuntos da política. Você fica com ele 1 hora, 2 horas, mas você não come pão dele, nem você consegue dar pão para ele. Por quê? Porque ele não tem realidade espiritual. Diga comigo, uma igreja imatura, não tem realidade espiritual. Irmãos, você precisa de realidade espiritual. Você precisa amadurecer. Você precisa desenvolver as suas faculdades espirituais. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e agia como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, mas quando eu alcancei a estatura do varão maduro, eu abandonei as coisas de menino. Irmãos, eu sei que aqui nessa igreja não tem isso, mas lá em Goiânia tem crentes que têm inveja. Aqui não tem isso, né? Graças a Deus. Mas lá em Goiânia tem crentes que, por causa de qualquer coisinha, eles fazem um bico desse tamanho. Crentes que, por causa de qualquer coisinha, falam mal do pastor. Crentes que suscita contenda no meio do povo. Gente que carrega fuxico. Vou repetir, se o teu irmão pecar contra ti, não coloque no Facebook. Né? Nós temos tantos problemas na igreja, irmão. E por que nós temos tantos problemas na igreja? Porque, infelizmente, ainda somos uma igreja menina. Por incrível que pareça, a igreja, irmão, ela está completando 2000 anos de fé. Mas ela ainda é imatura. Ela ainda é criança no julgar, principalmente no julgar as coisas espirituais. Eu estava numa festa, tempo desse atrás, uma festa de aniversário. E festa, irmãos, se der qualquer confusão, se tiver um pastor nessa festa,
ele vai chamar o pastor para ser juiz daquela confusão. Você já percebeu isso? Eu estava numa festa, tranquila, a festa estava correndo tudo bem, aí de repente entrou uma criança, chorando, aos berros, o rosto sangrando, e aquele monte de gente atrás, e as duas mães, a mãe do Felipe e a mãe do Psirico, parecendo duas galinhas choca. E virou aquela confusão na festa, irmão, porque uma criança havia arrancado sangue na outra. E aí caçaram o pastor, só tinha eu de pastor. Aí me chamaram para resolver o problema. E eu estou lá, acalma a mãe daqui, acalma a mãe de lá, e o menino sangrando, chorando, e eu até consegui resolver o negócio. Aí eu fui averiguar a causa, por que aquele coleguinha tinha arrancado sangue no outro. Ele mordeu na bochecha do outro e sangrou. Aí eu fui averiguar a causa, depois de meia hora para acalmar as duas mães. A causa era uma rodinha de carrinho, uma rodinha de plástico. Quando eu olhei para aquilo, o Espírito Santo veio a mim, em geral, assim muitas vezes é a minha igreja. Ela é imatura, ela não tem noção de valor, eles ferem uns aos outros. Irmãos, não toque na unção do seu irmão, não toque na unção do seu líder, não toque na unção do seu pastor. Como a igreja precisa amadurecer. Sabe o que Tiago diz? Tiago diz que todos os problemas que nós temos na igreja, todos, sem exceção, ele diz, irmão, da onde vem todas as contendas que há no vosso meio? Aí ele completa, não é do andar na carne que vocês têm, não é do viver na carne que vocês têm. Irmãos, uma igreja imatura, ela é carnal. E uma igreja carnal, ela tem problemas demais. Tudo que nós temos de problema na igreja, irmãos, uma só é a resposta: imaturidade. E a imaturidade, ela não é só da igreja. Há tantos pastores imaturos, irmãos. Eu lido com os pastores. Há tantos pastores imaturos. Gente que divide igreja por nada. Não entendem o reino de Deus. Não entendem a obra de Deus. Toca, queridos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de você. Amém. Você é a menina dos olhos de Deus. Amém. Se eu tocar em você, eu estou tocando no Espírito Santo. Amém. Se eu tocar em você, eu estou tocando em Deus. Paulo diz, quando eu era menino, foi uma fase. Não é errado ser menino, mas é errado permanecer como menino. Não é errado a infância, mas é errado permanecer infantil. Tem um tempo em que você está crescendo, que a Bíblia chama você de novo convertido. E Paulo chama você de bebê na fé. Né? O apóstolo Pedro chama você de criança na fé. A essa fase, mas você não pode permanecer nela. Eu fui fazer uma visita a pedido do pastor, o pastor pediu para fazer uma visita com uma mulher, eu fui. Cheguei lá na casa daquele casal, ela sentou assim, o marido de frente, eu sentei do lado do marido, começamos a conversar. Aí entrou o filho dela, um menino assim, grande já, sei lá, 8, quase 10 anos. E o menino entrou correndo na sala assim, entrou entre as pernas da mãe, pegou o peito da mãe, tirou da toalha. Eu fiquei olhando aqui, falei, vou dar um braço contra esse menino. Que menino não, grandão, mamando o peito da mãe. Aí fiquei olhando para aquela cena, o Espírito Santo falou assim, aí, Geraldo. A maioria dos crentes é assim, não quer largar a teta do pastor. Eles querem ficar mamando a vida inteira, pastor. Irmãos, aquele menino já tinha que ter parado de mamar. Os pastores sofrem muito, porque eles não podem contar com as pessoas, porque as pessoas adoram ser criança. Mas nós não podemos ser um povo imaturo, irmão. O mundo só tem um lugar, irmãos. Preste atenção nisso. O mundo só tem uma chance. A chance do mundo é a igreja. A chance do mundo é eu e você. Agora, como que Deus pode usar uma igreja imatura? Quer ver uma coisa? Eu não sei onde está isso. Eu não sei onde os cristãos arrumaram isso. Mas isso é fortíssimo no meio evangélico. Os cristãos acham que tribulação é sinônimo de maldição. Uma pessoa que tem muito problema, Deus está pesando a mão dela. Uma pessoa que tem muita tribulação na vida dela, passa por muitas aflições, muita dificuldade, os cristãos se afastam dela. Não consegue perder esse cara. Esse cara só tem problema, ele só tem luta.
Tem alguma coisa errada com esse cara. Tribulação no meio cristão é sinônimo de maldição. Agora, irmãos, se isso for verdade, o homem mais maldito da terra é Paulo. Paulo vivia de problema, irmão. Entrava dentro do navio, afundava. Entrava dentro do outro, afundava de novo. Entrava no terceiro, afundou também. Ele chegava numa cidade, o primeiro lugar que ele conhecia era a delegacia, que era o hotel dele, onde ele dormia. Né? Paulo, irmãos, a vida de Paulo é luta em cima de luta. Mas ele chegou no final da vida dele assim, irmão, quanto a mim, eu completei a minha carreira. Mas há essa ideia no meio cristão, de que tribulação é Deus pesando a mão, que tribulação, se eu estou em tribulação, tem alguma coisa errada comigo. Tem não, irmão, tem nada errado com você. As tribulações, elas são justas na vida dos cristãos. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Está no plural. Uma igreja imatura, ela não suporta a aflição. Uma igreja imatura não suporta a tribulação. Irmãos, e se tem uma perseguição no Brasil? Agora em setembro eu vou na China. A China tem uma das maiores igrejas do mundo. Lá você não pode fazer o que nós estamos fazendo aqui, colocar uma placa aí na porta, ter um salão, um som, um ar-condicionado com a porta aberta. Não existe na China. Mas é uma das maiores igrejas do mundo. Ela está se reunindo nos porões. Ela se reúne nos buracos, debaixo das casas, nos porões. É uma igreja viva, irmão. É uma igreja que suporta a provação. É uma igreja que aguenta as aflições. É uma igreja que ama sofrer pela causa de Cristo. É uma igreja madura. Amém? Amém? Amém. Agora, tem um cristianismo no Brasil de mesinha na chupeta, que não amadurece os crentes. Sabe qual é o bezerro de ouro dessa geração? A bênção. Crentes que vivem correndo atrás da bênção. A bênção é o bezerro de ouro dessa geração. As bênçãos, no plural, né? Porém, a palavra de Deus diz assim em Provérbios 10: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não vem o desgosto. A Bíblia não diz as bênçãos, a Bíblia diz a bênção do Senhor. Quem é a bênção do Senhor? A bênção do Senhor é Jesus. Quando você recebeu Jesus, você foi enriquecido em todas as coisas. Mas nós temos um evangelho no Brasil que levou os cristãos a correr atrás de coisas, correr atrás de bênção, correr atrás de ter as coisas. Nós não estamos aqui para ter, querido. Nós estamos aqui para ser. Amém. Você recebe? Nós não estamos aqui para ter, nós estamos aqui para ser. Por que nós temos que ensinar sobre maturidade? Porque a igreja precisa aprender a ser. Amém. Porque até então ela buscou o ter. A maioria dos cristãos, como que eles se relacionam com Deus? Eles se relacionam com Deus? Eles se relacionam com Deus como se Deus fosse um bom empregado dele. Se Deus fosse um patrão, ou melhor, como se Deus fosse uma poupança, um banco. Você aperta um botãozinho de estou precisando disso, e Deus dá. Não, agora estou precisando disso, e Deus dá. É assim que os cristãos querem relacionar com Deus. Mas Paulo dizia assim, irmão, eu trago em mim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Amém? Você olha para a igreja do primeiro século, irmão, era uma igreja amadurecida, era uma igreja crescida no Espírito, era uma igreja, não era uma igreja infantil, era uma igreja madura. Mas só por que a igreja do primeiro século era uma igreja madura? Primeiro, porque ela era uma igreja de oração. Irmãos, não adianta, nós não teremos uma igreja madura, não teremos uma igreja forte, não teremos uma igreja poderosa na terra, se nós não nos transformarmos em casa de oração. Eu tenho percebido isso, irmãos. A igreja brasileira não ora, a maioria dos pastores não ora, eles não têm vida de oração. A oração te amadurece. E Jesus mostrou, irmão, que é a única coisa que você precisa. Abra sua Bíblia comigo em Lucas. Deixa eu te mostrar um pouquinho. Quem está me entendendo, diga bem. Amém. Lucas 10. Esse texto vocês conhecem muito bem. Lucas 10, 38.
Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Quem já hospedou Jesus dentro de você, dá glória a Deus? Diga comigo, hoje, eu sou a casa de Deus. Amém? A palavra de Deus diz que você é a pedra que está sendo edificada para a construção espiritual a Deus. Amém? 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava de um lado para o outro, ocupada com muito serviço. Vê se isso aqui não é a cara do cristianismo atual. Então se aproximou Jesus e disse, aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta. Vamos mudar isso aqui. Igreja brasileira, anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. 42. Entretanto, quantas coisas? Entretanto, poucas coisas são necessárias. Ou mesmo, quantas, irmãos? Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Por que a igreja ela é ainda tão imatura? Porque a igreja atual, ela vive como Marta. É uma igreja que vive agitada. É uma igreja que se entrega à agitação do dia a dia. Correr atrás de dinheiro, correr atrás de curso, internet, televisão, festa social, convite do casamento do fulano. É uma igreja agitada, que corre de um lado para o outro. Observe a vida dos cristãos hoje, irmão. Deixa eu te dar aqui 2 dados comprovados. Isso é pesquisa comprovada. Quem me passou hoje foi o pastor José Rodrigues. Sabe quantos capítulos da Bíblia os crentes leem em média por semana? 1 capítulo. Isso é a média. Então significa elementos. 1 capítulo da Bíblia por semana. Agora Jesus disse que essa palavra é o pão que nos alimenta. Então se não come pão, vai ficar fraco. Menos de 1 capítulo por semana. Sabe qual é o tempo de oração dos cristãos diário, em média? No Brasil, menos de 10 minutos. Eles oram menos de 10 minutos por dia. Um dia tem 24 horas. Eles oram menos de 10 minutos. Tem uns que nem isso oram. A maioria dos cristãos oram dentro da igreja. E como os nossos cultos, o período de oração é mínimo, nosso culto de 1h30, se nós tivermos muito de oração, nós temos 10 minutos, irmão. E muitos oram só dentro da igreja. Não é? Como que um cristão vai sobreviver lendo menos de 1 capítulo da Bíblia por semana? Enquanto a Bíblia diz que você deve meditar dia e noite, para que tudo que você faça, você seja bem sucedido. Amém. Por que a igreja é imatura? Porque ela não conhece a palavra. Por que a igreja não se desenvolve? Porque ela não entendeu isso. Ela não entendeu quando Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ela não entendeu quando Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não adianta, queridos. Eu vou bater essas 2 coisas até o horário do culto. Se você não aprender a se trancar com Deus na oração, se trancar com Deus com a palavra, para você meditar a ponto de você se tornar a palavra, esqueça a maturidade. Esqueça ser um cristão maduro. E como nós precisamos de pessoas maduras na igreja para aconselhamento. Como nós somos pessoas maduras na música. Como nós somos pessoas maduras, pessoas de idade, cabeça branca, pessoas amadurecidas, não no físico, mas amadurecidas no espírito, para ajudar os novos. Como nós precisamos, querido, como que isso aqui é sério? Porque os cristãos que vivem como Marta, eles têm um problema seríssimo. Porque eles não oram e ainda tentam atrapalhar quem quer orar. Vou repetir. O crente Marta é um problema. Ele não ora e ainda tenta atrapalhar quem quer orar.
Irmão, sabe o que eu faço uma boa parte do meu tempo de oração? Eu desligo esse negocinho aqui, ó, essa fuxiqueira. Eu desligo isso aqui, porque é tanta gente que vem para te atrapalhar a orar. Marta corria de um lado para o outro, agitada com muitas coisas. Aí ela percebeu Maria, prostrada lá aos pés de Jesus. A Bíblia diz que Maria estava lá para ouvir os ensinamentos. Irmãos, a igreja busca como, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Fica ofendido comigo, não. Boa parte dos livros que tem dentro das livrarias são lixo puro. Nunca na história, as pessoas que escrevem livro de autoajuda, nunca ganhou tanto dinheiro como na nossa geração. As livrarias evangélicas estão cheias de livro secular. Livro de quê? De autoajuda. Irmãos, os consultórios dos psicólogos estão cheios de crentes. É verdade. Os consultórios dos psiquiatras estão cheios de pastor doido, de psiquiatra. Verdade. Os cristãos buscando ajuda em professor, ajuda secular, ajuda em psicólogo, lendo livro. Que isso, irmãos? Desprezando a palavra. Eu creio, irmãos, que tudo que você precisa, tudo, literalmente tudo, está nessa palavra. Tudo. O meu povo está sendo destruído por quê? Veja que vocês conhecem o versículo. Por falta de conhecimento. Não do conhecimento da letra, mas do conhecimento revelado. Não do Cristo histórico, mas do Cristo vivo. Amém. Da igreja que não tem resposta para a sociedade, porque não conhece a palavra. Eu estou estudando mais profundamente sobre pecado, pecados e ego, a morte do nosso ego. Irmãos, hoje, no período que eu fiquei na estudante, então você chegou lá, eu estava estudando. Antes de você chegar depois do instante, irmãos, eu estava prostrado diante de Deus. Deus estava falando tanto comigo. Deus me mostrou algo tão forte, tão poderoso. Eu fiquei travado na cadeira e disse, meu Deus, o povo de Deus precisa saber disso. Confesso que eu até planejei para pregar hoje à noite. O Espírito Santo falou, não, eu estou falando é com você. Deixa eu te dizer uma coisa para você nunca esquecer disso. Há coisas que você nunca vai aprender aqui nesse púlpito. Há coisas que Deus nunca vai te ensinar no culto. Porque você é filho. Ele quer te trazer para a comunhão. Há coisas que Deus quer ensinar para você, igual ele ensinava a Moisés, de face a face. Amém. Tem coisas que Deus vai ensinar para você lá no quarto da oração. Eu comprei uma casa sem dinheiro. Moro nela hoje. Ela vale 450 mil hoje. Eu comprei essa casa sem dinheiro. Eu pagava aluguel. Morava numa casa péssima. Pensa numa casa ruim, quente, baixinha, de ter permite. Era igual morar dentro do micro-ondas. Aí eu liguei para a dona da casa, que tinha um espaço no fundo assim. Eu falei, vamos fazer uma varandinha aqui no fundo, vamos fazer um lugar de alimentação mais fresco, feira de barro. Aí liguei para a dona do prédio, da casa. Falei, olha, a senhora dá o material e eu pago a mão de obra. Aí disse, eu não posso, porque a mulher é rica, fazendeira. Falei, então vamos trocar, a senhora paga a mão de obra, eu pago o material que é mais caro. Ela disse, não, eu não tenho como fazer. Aí eu falei, minha esposa, eu vou fazer por nossa conta mesmo. Aí liguei para ela e falei, olha, eu vou fazer a varanda por minha conta. Aí ela disse, tá bom, senhor Geraldo, o senhor vai fazer? Tá bom, então faça. Quando o senhor terminar, o senhor me avisa, porque o aluguel vai aumentar. Eu falei, Satanás, como é que é? Disse, a casa vai melhorar, o aluguel tem que aumentar. Mas aí eu estou pagando. Não, mas vai melhorar, você tem que pagar mais. Irmãos, eu fiquei tão confrontado com aquela mulher. Vou lá para o meu quarto orar. Minha mulher percebeu quando eu fiquei emburrado. Entrei para dentro do quarto, fechei a porta, esperei o tempo que eu estava na cara, não consegui nem orar em língua, só na cara que eu estava. Aí a cama é real, assim, da altura dessa mesa aqui, a minha cama. Aí eu, casa era muito grande, eu abri uma janela bem grande que tinha assim, coloquei essa Bíblia aqui em cima da cama e fiquei orando em línguas. E aí entrava um ventinho por aquela janela. Aí o vento pegava a folha da Bíblia e fazia assim, ó. O vento vai mudando as folhas da Bíblia. Eu orando em línguas ali, andando para lá e para cá. Eu faço assim, eu coloco a Bíblia em cima da minha mesa, fico um tempo orando em línguas, depois eu pego o texto, eu leio várias vezes, volto a orar em línguas, volto no texto de novo, assim eu vou,
até Deus me dá entendimento. De repente eu percebi que a página não mudava. Eu coloquei a mão na janela, o vento continuava, mas a página não mudava. Aí o Espírito Santo falou comigo, vai lá e lê. Eu cheguei, ajoelhei na cama assim, irmão. A Bíblia estava aberta no Salmo 24, e diz assim: a terra e tudo que há na terra e os que habitam na terra pertencem ao Senhor. Amém. Ai, glória a Deus. Glória a Deus. Fica comigo, a A terra. tudo que há na terra, Tudo que há na terra. e os que habitam na terra, pertencem ao Senhor. Diga para o seu irmão, nem você é de você. Tudo é dele. Quando eu li aquele texto, o Espírito Santo falou assim comigo: eu estou te ensinando a receber revelação, para você amadurecer, e não depender de homem, não depender de aluguel, não depender de dinheiro, depender de Deus. Amém. Eu olhei para aquele texto, o Espírito Santo falou assim: já de quem é a terra? É de Deus. E tudo que tem na terra, falei, está aqui, é de Deus. E os que habitam na terra, falei, também é dele. Aí o Espírito Santo falou assim: o que você é dele? E aí você se levanta naquela posição de religioso, né? Oh, eu sou servo de Deus. Aí o Espírito Santo me repreendeu, falou: servo não, você é filho de Deus. Amém. Você é filho de Deus. Glória a Deus. Glória. Aí o Espírito Santo falou: você pode apropriar da sua casa. Irmãos, aquela hora eu dizia com fé. Eu saí do quarto, liguei meu carro na garagem, dando ré, minha esposa olhou e falou: onde você está indo? Falou: eu vou comprar minha casa. Minha esposa começou a dar risada. Ela ficou igual Sara, ela começou a rir. Falei: Deus falou comigo, vou comprar uma casa. Na próxima vez eu vou botar em detalhe para os irmãos como que eu comprei essa casa, irmão. Eu comprei uma casa sem nenhum centavo no bolso. Hoje moro nela. Devo 40 mil reais dela, ela vale 450 mil reais. Depois tem quanto, pastor? Foi 2008. Chega uma hora que Deus vai te ensinar, irmão. Se você começar a meditar dia e noite na palavra, se você começar a desenvolver uma disciplina, leia pelo menos, irmãos, pelo menos 10 capítulos da Bíblia por dia. Amém. Não durma sem pelo menos 10 capítulos da Bíblia. É a palavra que vai te amadurecer. Medita dia e noite, porque o homem que medita dia e noite, tudo quanto ele faz será bem sucedido. O problema, queridos, é que nós andamos em conselho de gerente de banco, nós andamos em conselho do ímpio, nós atentamos às notícias dos jornais. Por que a igreja não amadurece, irmão? Porque ela mistura o santo com o profano, ela mistura os ensinamentos do mundo com o ensinamento da palavra. Isso é sério que eu estou dizendo. Eu tenho conta em 2 bancos. Esses dias o gerente da Santander me ligou: ó, Tico, olhando aqui, a sua conta é muito boa, eu quero melhorar os seus limites. Você precisa não. Quer melhorar o seu cheque especial? Eu falei: não precisa não. Eu falei: pelo não tem cheque especial não. Ele falou: tem. Eu falei: não tem, o senhor está enganado, seu gerente. Ele disse: não, está aqui, ó, você tem cheque especial, você é cliente Van Gogh. Eu falei: tem não. Cheque não é especial para mim, cheque é especial para o banco que mete 3% das minhas costas. É uma armadilha psicológica, né? Irmão, você não tem cheque especial. Especial para o banco, né? É especial para o banco. Você não tem gerente de conta. Isso é bobagem. O gerente não trabalha por você. Tudo que o gerente faz, ele faz visando o banco. Se ele não fizer direito, o banco manda ele embora. Ah, o meu gerente é muito bom. Você não tem gerente bom, meu filho. Ele é bom para o banco. Ele só quer lucro de você. Quando ele olha na sua cara, ele vê um sifão. Dinheiro. Só isso. Por que é uma igreja imatura? Porque ela não aprendeu a ficar na palavra. Maria, ela aquietava-se aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Por que nós fazemos tantos negócios, você observar a vida? Por que nós entramos em muita coisa na igreja sem orar? Ou sem buscar a revelação de Deus? Porque nós somos como o mar. Ficamos agitados de um lado para o outro. Desprezamos o ensino do Senhor. Mas muitas vezes acreditamos no que a Globo está dizendo. Desprezamos o ensino do Senhor, muitas vezes seguindo a revista Veja. Jesus repreende Marta. Diz: Marta, você está agitada de um lado para o outro. Em outras palavras, você não vai produzir nada.
Irmão, se você não aprender a orar, se você não aprender a meditar dia e noite nessa palavra, você vai ter uma vida cristã medíocre, você vai ter uma vida cristã menina. E eu fico impressionado com pessoas que estão há anos no Evangelho, irmão, e você não consegue se edificar através da vida dele, você não consegue receber de Deus através da vida dele, porque ele não tem o que dar. Não tem nada mais triste do que um cristão vazio, do que um obreiro vazio, do que um pastor vazio, que não tem fim. É interessante algumas coisas que Jesus fala aqui. Olha, pastor, aqui no versículo 42 ele diz: entretanto, pouco é necessário. Diga comigo: pouco é necessário. Mais uma vez: pouco é necessário. Quantas coisas é necessário? Pouco. E é pouco mesmo. Se você não aprender um pouco, você nunca vai ter muito. Esse é o princípio de Jesus. Ser fiel no pouco e no muito eu. Mas a igreja era tão rasa, irmão, que ela não tem sido fiel nem no pouco. Ela não consegue ser fiel no pouco. O pouco era o que Maria estava fazendo. Você tem que abrir a sua agenda para Deus, irmão. Você tem que abrir um espaço para Deus. Como que eu faço, pastor? Eu levanto 6 horas da manhã, trabalho até às 6 da tarde, chego em casa, janto, assisto 2 horas de televisão, vou dormir e faço isso a semana inteira. Meu filho, eu não sei o que você vai fazer. Pega essa televisão sua e joga lá no meio da rua. Quebra essa televisão, quebra esse computador. Arruma uma disciplina, mas tire um tempo para você estar no Senhor, com o Senhor. Isso é necessário. É necessário. Você não pode ficar sem. Pouco é necessário. Irmãos, eu brigo comigo mesmo. Eu brigo comigo mesmo. Porque o maior inimigo a ser vencido não é o diabo. Por que a igreja é imatura também? Porque ela passou anos recebendo o ensinamento de que o nosso maior inimigo é o diabo. Eu me lembro na década de 90, as livrarias ficavam cheias de livros de guerra espiritual, apostilas de guerra espiritual. Né? Eu fui pregar numa igreja que o pastor fez um exército lá na igreja. Os irmãos vestidos de farda, com a espada na mão. E o pessoal do culto, os irmãos tiravam a espada e ficavam andando dentro do salão. Tomei um susto quando eu vi aqui. E quando a igreja não é espiritual, ela é natural. Está cheio de igreja no Brasil, irmãos, que eles pegam a Bíblia e vive ela e traz ela para um contexto totalmente natural. Por que a igreja, irmãos, até hoje está bebendo um copo com água abençoada pelo pastor? Por que a igreja até hoje, irmãos, buscando o óleo ungido, o travesseiro ungido, o lenço ungido, a meia ungido? A Mundial do Poder de Deus nem deu meia. Meia ungida em São Paulo, R$350 a meia. Não era o pai, não, era só uma dele. Comprar na China, um contêiner, sai a menos de R$1. Por que a igreja dá R$350 numa meia ungida? Por que a igreja paga R$100 num travesseiro ungido? Agora, nenhuma dessas coisas está ungida na Bíblia, irmão. Deus não unge coisas, Deus não unge travesseiro, Deus não unge meia, Deus não unge lenço, Deus unge pessoas. Vós tendes a unção. A unção está em nós e não em coisas. Mas uma igreja imatura vai dar de coisas. Estava pregando aqui em São Paulo, uma mulher do alto escalão do governo federal, aposentada, diga-se de passagem, uma excelente aposentadoria, pegou uma doença, aí assistindo esses programas aí na madrugada, começou a frequentar uma determinada igreja, porque ela queria ser curada. E ela tinha uma chácara, uma casa de praia, um apartamento muito bom em São Paulo, nos melhores bairros de São Paulo, carro de luxo, e começou a frequentar e levou o problema dela para o pastor. O pastor disse para ela assim: dá o seu carro que Deus te cura. Ela deu o carro, foi curada. Passou um tempo, o pastor disse: dá a sua casa de praia que Deus te cura. Deu a casa de praia. Passou um tempo, dá o seu apartamento que Deus te cura. Ela deu o apartamento. Passou-se um tempo, só tinha um carro, segundo era um Corolla.
Aí o pastor disse: dá esse carro que você vai ser curado. Ela deu o carro. Ela me contou isso. Isso não é verdade, o problema dela. Ela disse: pastor, a única coisa que me sobrou foi uma geladeira duplex. E um dia o pastor chegou para ela e disse assim: olha, essa geladeira está segurando a sua cura. Uma igreja imatura, irmão, é um campo fértil aos falsos profetas. Quanta coisa tem na igreja que não tem fundamento bíblico. Nós somos um povo, irmãos, que devemos andar por revelação de Jesus Cristo. Amém. Nós somos um povo privilegiado, Deus. Ninguém na história com Deus, desde Deus começou a sua história com o homem, ninguém teve o privilégio que nós temos. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Aleluia. Nós temos toda a revelação de Deus à nossa disposição. Podemos orar em qualquer lugar que nós estivermos. Podemos orar numa língua que o inferno não sabe que eu estou orando, que as pessoas não sabem que eu estou orando, e nem eu sei o que eu estou orando, mas Deus sabe que eu estou orando. Olha o que essa igreja tem. Tem o Espírito de Deus dentro dela, tem toda a revelação de Deus. Entrando na presença de Deus na hora em que quiser, porque o véu foi aberto, temos acesso ao trono de Deus. Amém. Mas aí é uma igreja, irmãos, que está servindo às trevas, uma igreja que está sendo assolada pelos falsos profetas, uma igreja que está atrás de rosa ungida. Lá em São Paulo, a irmã também caiu na rosa ungida. Os demônios entraram na casa dela, derrubaram as coisas da casa dela. Aí o pastor disse: vem fazer a campanha da rosa ungida, então vamos resolver. Aí o pastor disse para ela assim: você leva essa rosa está ungida. Você coloca essa rosa lá na sua sala. Quando essa rosa murchar, todos os demônios saem de lá. E ela colocou a rosa lá na sala. 3 dias depois a rosa murchou. Sabe o que aconteceu com os demônios? Ficaram tudo na casa dela. Porque demônio não tem medo de rosa, irmão. Demônio tem medo da sua fé em Jesus. É verdade. Mas é uma igreja que está atrás de rosa ungida, atrás de pegar, de sentir. Mas a Bíblia diz que o justo viverá por meio da fé. Pouco é necessário, mas você precisa desse necessário. A vida de oração e a vida com a palavra é fundamental, irmão, para que você tenha uma maturidade, para que você alcance um lugar em Deus onde Ele vai te ensinar todas as coisas. Diga bem forte comigo: o professor de Bíblia está dentro de mim. Mais uma vez: o professor de Deus está dentro de mim. O Espírito Santo. O próprio Deus está em você, irmão. Nós deveríamos ser o povo mais forte da terra. Os governantes tinham que buscar conselho, eram os pastores. O mundo deveria buscar sabedoria em nós. Sabe o que Mahatma Gandhi disse sobre a igreja de Jesus no século passado? Que se os cristãos vivessem o que eles pregam, eles já haviam tomado o mundo há muito tempo para Cristo. É verdade. Infelizmente, irmãos, isso saiu da boca de Mahatma Gandhi. Se os cristãos vivessem o Evangelho, se eles praticassem o que eles pregam, eles já teriam tomado o mundo há muito tempo. Infelizmente, isso saiu da boca de Mahatma Gandhi. Uma igreja imatura, líderes imaturos. Irmão, quanta confusão que o diabo faz no nosso meio, quanta divisão. Eu não tenho nada contra o G12, eu até gosto de grupo familiar. Eu acho que o grupo familiar, como evangelismo, ele é tremendo e é bíblico. Mas o G12 trouxe uma ideia para o Brasil que fez um grande mal ao evangelho. Que todo crente é um líder, e que se forma um líder em 6 meses. Não se forma. É verdade. E nem todo crente é um líder. A Bíblia não ensina sobre líder. No Velho Testamento ensina, no Novo Testamento não. No Novo Testamento a Bíblia ensina ministérios e dons. É verdade. Aqui não tem que ter líder, irmão. Aqui tem que ter ministérios e dons. Apóstolo, profeta, mestre, evangelista. E os dons que equipam esses ministérios para que o corpo seja edificado e para que o corpo ande e se desenvolva. Está lá em Efésios capítulo 5:6. Paulo fala disso, dos ministérios, dos dons que equipam o ministério para a edificação da igreja, para que o corpo se desenvolva
cumpra o propósito dele. Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Como nós precisamos amadurecer, irmãos, como igreja. Deixa eu falar um negócio para você. No momento em que Paulo conheceu Jesus, até o momento do seu martírio, isso durou 33 anos, dividido em 3 períodos de 11 anos. Os primeiros 11 anos da vida de Paulo morou no deserto de Damasco. O que Paulo fez? 11 anos. Paulo ficou 11 anos orando e meditando na palavra. É por isso que ele chega na igreja de Coríntios, que tinha cerca de 500 pessoas, e disse assim: irmão, eu oro em línguas mais do que todos vós. Paulo ficou 11 anos no deserto, se preparando para o seu ministério. O que Paulo ficou fazendo no deserto? 2 coisas: orando e meditando na palavra. Moisés viveu 140 anos, 120 anos, dividido em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés foi no Egito. Os segundos 40 anos de Moisés foi no deserto, a escolinha do Senhor. E os últimos 40 anos de Moisés, ele serviu ao Senhor. Então vamos esquecer os 40 anos de Egito, que não acrescentou nada em Moisés. Deus apagou tudo. Moisés se preparou 40 anos para o ministério de 40. Agora vamos usar o exemplo do nosso Senhor, irmão. Jesus se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos e meio. Você já parou para pensar nisso? Jesus se preparou 30 anos, o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, irmão. Mas ele se preparou 30. Agora a igreja atual forma um teólogo com 6 meses. E dá o microfone para ele. Não forma teólogo, treina pessoas para manipular grandes massas. Você não pode ser manipulação do pastor, irmão. Não, você precisa amadurecer. Você precisa perceber quando o falso profeta sobe aqui, ó. Você precisa estar cheio do Espírito. Você precisa ter maturidade para você não sofrer os danos da vida cristã. Quantos cristãos sofrem danos, irmão? E aí sai colocando culpa em denominação, em pastor, em pastora. E ninguém tem a culpa é dele mesmo. Eu recebo pessoas lá no meu gabinete, irmão, e eles chegam lá com desafios de vida, e falando das suas dificuldades, das suas mazelas, e do que eles têm pela frente. Aí eu pergunto assim para ele: querido, vamos começar o aconselhamento. Quanto tempo você ora por dia? Eu oro quando eu venho no escuro, pastor. Alguns dizem: na verdade eu não sei orar. Às vezes eu procuro alguém para orar por mim. Aí eu pergunto: querido, quanto tempo você gasta com a palavra? Esses dias meu irmão do filho dele sofreu um prejuízo. Ele avalizou uma pessoa, ficou com uma avaliação, sofreu um prejuízo terrível. Irmãos, ele criou uma confusão na igreja, porque a família da pessoa que tinha pegado o dinheiro era muito grande na igreja. Esse homem fez tanta confusão, e ele envolveu tanta gente, e ele envolveu polícia, envolveu justiça. Aí eu veio conversar comigo, e ele ficou meia hora tentando provar para mim que ele estava certo. Eu falei: querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você observasse a palavra de Deus, se você fosse uma pessoa madura, cheia do Espírito, provavelmente você não teria emprestado esse dinheiro. Primeiro, porque você já tinha lido Provérbios. O provérbio fala para você não ficar confiador de ninguém. Esse é o conselho de Salomão, o homem mais rico da história. Ele já aconselha você não ficar confiador de ninguém. Segundo, o Espírito Santo ia mostrar para você, porque Jesus disse que Ele em nós vai nos anunciar, vai nos revelar as coisas que eu te vi. O Espírito Santo ia revelar tudo isso para você. O problema é que nós não somos bíblicos, irmão. Nós não somos bíblicos. A igreja atual não é bíblica, e ela não vive cheia do Espírito. Eu vou terminar aqui com um exemplo. Na igreja do primeiro século, quando uma pessoa mentia para o Espírito Santo, caía morta. Você já pensou se o Espírito Santo matar todo dentro de mente hoje? Não é só nada nem pastor para pregar, né? Agora, por favor, quando você chegar em casa ou amanhã, pega lá o texto lá em Atos, capítulo 3, e lê ali a oferta de Ananias e Safira.
Eu quero chamar a sua atenção que quando Ananias chega e conta a história a Pedro não deu graça e paz para ele, Pedro não marcou um aconselhamento com ele, Pedro não colocou ele em prova, né? Tem igreja que coloca os crentes em prova, você está na prova, você perdeu, que bobagem, né? Pedro não fez nenhuma dessas coisas. Quando ele acaba de fazer a confissão, Pedro falou assim: Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Olha, quem contou para Pedro, irmão? Quem contou para Pedro, irmão? Espírito Santo. Quando ele chegou lá, Pedro já sabia da história. Aí passa um pouco, chega a mulher dele, a cabeçona, e conta a mesma história. E Pedro diz: está vendo esses homens aqui? Eles acabaram de sepultar o seu marido. Na cultura judaica não se vela o corpo. Consta, está morto, sepulta. Depois eles vão para casa, faz uma festa de 7 dias, onde eles lamentam. Na verdade nem lamentam, eles celebram, né? Porque eles creem que é melhor. Né? Está aqui, ó, os pés desses homens que acabaram de sepultar o seu marido e agora vai sepultar você também. A mulher, puf, cai morta. Irmão, sabe quantas pessoas desviaram da igreja por causa daquele fato? Nenhuma. Se acontecer um fato desse hoje numa igreja, ela acaba. Os cristãos, ó, foge dessa igreja. Pô, não vai lá não, moço. O pastor lá não está com nada, é logo a pessoa morre. Mesmo com o ministério, toda pessoa doente que orava morria, irmão. O pessoal não estava querendo levar eu lá para orar com as pessoas. Até que Deus nos usou para ressuscitar uma mulher, né? Eles começaram a me levar. Isso é sério, querido. A Bíblia diz que não desviou nenhum deles. Pelo contrário, sabe o que a Bíblia diz? Que aquele fato fortaleceu os irmãos, fortaleceu a igreja. Oh, querido, como nós precisamos de uma igreja madura, amadurecida. Mas não adianta se você não entender isso que Jesus ensinou para Marcos aqui, ó. Não pense que você vai chegar à maturidade, que você não vai. As pessoas gostam de ouvir David Robertson, né? Eu amo ouvir o David. Gosto de ouvir homens de Deus. Tem um homem que eu ouço muito hoje, um velhinho já de uma certa idade. Irmãos, aquele homem é um homem de oração. O pastor Zé Rodrigues, ele levanta todo dia 5 horas da manhã, só com o almoço 10 meio-dia. Ele tem um voto com Deus que ele não dorme sem ler 25 capítulos da Bíblia todo dia. Esses dias eu viajei com ele. Irmãos, aquele homem derrama Deus na vida da gente. Por quê? Porque ele vive lá. Olha de novo a gente terminar o 42. Entretanto, pouca coisa é necessária, ou mesma uma só coisa. Diga comigo: a vida cristã tem uma só doutrina. Comunhão com Deus. É Jesus que está dizendo uma só coisa. Querido, se nós não caminharmos nessa coisa aqui, vamos esperar o que da igreja? Como deveriam ser os nossos cultos? Olha, a maioria dos cristãos, eles vêm para o culto de domingo à noite da seguinte forma: eles passam a semana inteira correndo atrás de dinheiro, pouco tempo que tem, fica na frente da internet, ou fica na frente da televisão, se envolve com tudo dessa terra, vem no culto só domingo à noite, chegam aqui carregados, passam o domingo inteiro, levanta cedo, vai na casa da sogra, come 2 frangos assados, bebe 2 litros de Coca-Cola, passa a tarde inteira rotando no sofá e vendo Gugu e Faustão. Aí ele vem para o culto da noite e quer culto ungido. Ai de vocês se não trazer uma palavra ungida. Ai de vocês se o culto não for ungido. Agora, irmão, você já imaginou se nós passarmos a semana inteira, cada um aqui tendo pelo menos 1 hora de oração por dia, cada um aqui lendo pelo menos 10 capítulos por dia? Você já pensou como vai ser os nossos cultos, irmãos? Porque como era o culto da igreja do primeiro século? Primeiro, não havia música como a nossa. A igreja do primeiro século, ela se reunia para 2 coisas. Aliás, 3. Ela se reunia para o ministério da palavra, o ministério da oração e ceia. Ela tomava ceia todo dia. A
igreja no Brasil toma uma vez por mês. Algumas igrejas americanas tomam uma vez por ano. Eles vão que a igreja está distanciando daquilo que edifica, daquilo que amadurece ela. E quando eles reuniram, não tinha pregador decidido. Hoje é ele que vou pregar aqui. Não estou dizendo para ninguém. Né? Mas na igreja primitiva não tinha isso. Não tinha o pregador da noite. Se eu cheguei numa igreja, o rapaz da porta falou: o senhor que é o pregador da noite? Eu falei: sou eu. Na igreja primitiva não tinha o pregador da noite. Eles se reuniam e começavam a orar. E o Espírito Santo trazia a palavra, dava a palavra para o irmão, ele abria a palavra e transmitia a palavra. Eles comungavam. Sabe por que eles tomavam a ceia todos os dias? Porque eles queriam que quanto mais eles comessem do pão, mais eles bebessem do vinho, mais parte eles tinham com Jesus. Amém. Porque a ceia é isso. A ceia é você tendo parte com o Cordeiro de Deus. Amém? Amém. Então, mas tudo parte daqui. Se você não decidir por uma vida de oração e por uma vida com a palavra, esqueça a maturidade. A maturidade começa aqui. Nem adianta te falar muita coisa sobre maturidade se você não estiver disposto a praticar isso aqui. A comunhão íntima com Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Deixa eu dar uma palavra, querido. Tire um tempo. Fica lá, vai lá no fundo do seu quintal, lá para a sua varanda, pega lá a Bíblia, põe no seu colo, fica lá 1 hora, 2 horas, lendo, adorando, orando em línguas e tendo comunhão com Deus. Você vai ver como que a sua vida vai ser uma outra vida cristã. Você vai ver como que Deus vai tirar da religiosidade e te levar para uma vida poderosa. Quantos creem, diga amém. Amém. Glória a Deus.